que o presidente Lula voltou a falar sobre a nota que o PT reconheceu a vitória ali de Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas. Eu vou chamar aqui o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. E aí, o presidente da República concorda ou não com o partido? O que ele tem mencionado mais uma vez sobre Nicolás Maduro, hein, Anelli? Pois é, Evandro, tudo indica que existe aqui um redirecionamento em relação às eleições na Venezuela. Isso porque um dia apenas após, então, o presidente Lula ter dito que não reconhecia a reeleição de Nicolás Maduro na presidência do país vizinho, agora, nessa sexta-feira, Lula foi mais além. Disse que não concorda com aquela nota divulgada pelo PT, partido dele, o Partido dos Trabalhadores, que um dia depois de 28 de julho, ou seja, um dia depois das eleições, acabou dizendo que Nicolás Maduro havia sido, sim, reeleito presidente da Venezuela. O presidente Lula, pela primeira vez, então, discordou totalmente e abertamente em relação a essa nota divulgada um dia após as eleições e acabou manifestando essa opinião dele em entrevista à Rádio Gaúcha. O partido não é obrigado a fazer o que o governo quer. E nenhum governo é obrigado a fazer o que o partido quer. Eu digo sempre para a minha presidenta Gleice Hoffmann, o dia que você tiver que criticar o governo, pode criticar, não tem nenhum problema. Porque o dia que eu tiver que fazer as coisas, eu também não vou perguntar se o partido vai gostar. Eu vou fazer se for necessário para o povo brasileiro. Mas o senhor acredita na nota do PT? Então não, eu não concordo com a nota, eu não penso igual à nota. Mas eu não sou da direção do PT. Nessa mesma oportunidade, o presidente Lula acabou afirmando também que a Venezuela, nas palavras dele, não vive uma ditadura, mas sim um regime autoritário. O presidente acabou contemporizando em relação às acusações de falta de liberdade de expressão, falta de liberdade de ação política. Disse então que o país vizinho, na verdade, tem um regime autoritário, mas que não pode ser considerado como uma ditadura. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. E a gente relembra que, apesar dessas declarações do presidente da República brasileiro, houve casos de repreensão, principalmente a opositores, durante essa última eleição na Venezuela. E mais do que isso, a própria então candidata Maria Corina Machado, foi impedida pela Justiça Eleitoral venezuelana de concorrer às eleições. Ela acabou sendo substituída pelo último opositor, Edmundo González. Edmundo González, que por sua vez diz ter vencido essa última eleição, a eleição do dia 28 de julho, com cerca de 67% dos votos. Esse número é registrado com base nas atas eleitorais que foram registradas, que foram digitalizadas pela oposição a Nicolás Maduro no dia das eleições. Foram aproximadamente 80% dessas atas digitalizadas in loco, nos locais de votação. Por outro lado, o regime venezuelano, o governo da Venezuela, alega que foi hackeado e que por isso não pode apresentar as atas, que seriam uma espécie de boletim de urna que poderia comprovar então o resultado tanto para um lado quanto para o outro. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Fábio Piperno, o presidente da República disse que o governo venezuelano é autoritário, mas não é ditador. Dá para estabelecer essas diferenças? Dá para separar ambas as coisas? Eu acho uma ditadura. De qualquer forma, a posição do presidente ela vai se alterando dia após dia, até porque eu, no lugar dele, eu hoje faria e me expressaria diferente do Fábio Piperno, comentarista. Eu não diria publicamente que o governo da Venezuela é uma ditadura. Por quê? Porque o presidente pretende e ainda mantém canais de negociação com o regime. A partir do momento que não tiver mais isso, aí é uma outra situação. Mas hoje não convém, na minha avaliação, o presidente da República fazer esse tipo de manifestação de ruptura. E vejam, ele vai se distanciando paulatinamente do regime. Aliás, no dia em que saiu aquela nota... Você acha que ele tem razão em se afastar desse regime do qual ele foi tão próximo durante tanto tempo? Claro que sim, que é um regime
tóxico. Então ele tem que se afastar. Agora, a forma de fazer isso, eu acho que não pode provocar uma ruptura enquanto ele tiver algum nível de negociação com o regime. Só que a base mais dura do presidente da República tem criticado essa opinião dele, né? Aí que eu ia chegar. No dia da nota, eu disse aqui que aquela era uma nota que não tinha, era uma nota da direção do PT, que tem que arcar com o ônus disso. Quem assinou essa nota tem que vir a público para justificá-la, porque é uma coisa absolutamente indecente, mas que outros setores do PT discordavam disso. Eu citei aqui o vice-líder Reginaldo Lopes, o presidente da Fundação Perseu Abramo, o senador Adão Preto, muita gente discordou. E naquele momento, a direção do PT, na minha avaliação, tomou um caminho muito errado. Então eu também concordo com essa crítica do presidente da República à nota, coisa que, aliás, eu disse aqui ontem. Que eu até falei, olha, curiosamente, pouca gente tem se manifestado em relação a essa contrariedade entre a posição dele e a nota. Falei isso ontem aqui. O que você acha, Segré? Dá para separar as duas coisas também? O presidente da República da nota do PT, ele disse que ele não concorda. Então, eu te faço duas perguntas. Dá para separar um governo ditador de um governo autoritário? Dá para separar o que pensa o presidente da República do que pensa o partido do qual o presidente da República é a principal figura? Bom, quando o presidente agora diz que é um regime autoritário, mesmo não dizendo que é uma ditadura, é muito melhor que falar que é uma democracia relativa. Então, vamos dar um crédito, ironicamente, obviamente, um crédito ao presidente. Mas eu acho que na última ligação do presidente Lula com Maduro deve ter dito: eu vou te fazer uma música. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. É uma contrariedade atrás da outra. O presidente fala uma coisa e depois apita outra coisa. O PT determinou essa nota no dia 29 de julho. Estamos a dia 16 de agosto. Só agora que o presidente manifesta que não está de acordo? Por que não falou no dia 30? Por que agora, 15 dias depois, 16 dias depois? Não. E o problema é que ele está tentando fazer um afago ao presidente Maduro, ditador Maduro, mas está contrapondo toda a cidadania brasileira. Eu tenho certeza que ninguém do Brasil, salvo aquelas pessoas do PT, estão de acordo com que o presidente continue próximo do Maduro. Então agora ele encrespou com o Maduro, mas ninguém acredita nisso. Só para não esquecer de nada. Ontem nós falamos aqui, o Piperno ressaltou que o primeiro-ministro canadense estava falando com o Brasil, caiu fora. O Canadá já assinou uma nota de repúdio contra a Venezuela. Espanha era outro dos países que estava a favor dessa negociação. Mais um, caiu fora. Assinou a nota também de repúdio contra a Venezuela. Estados Unidos, que o Biden tinha dito sim, ele não sabia nem de que estava falando. Já avisou que não era isso, ele pensou outra coisa, estava em algum dos seus universos paralelos, não era isso que ele queria. A Casa Blanca saiu a rebater isso. Então o que ficou? Brasil e Colômbia. E não devemos esquecer, cuidado com outro assunto que não está na pauta da Venezuela. Coreia do Norte vai ter embaixador no Brasil. Coreia do Norte. Essa aí é ditadura ou é autoritário também? Não, é ditadura. Essa ditadura da Coreia do Norte vai ter embaixador de novo no Brasil. Então, o presidente Lula está destruindo as relações internacionais. E vou mais longe, A Anistia Internacional denunciou essa lei que nós ontem falamos aqui, que foi aprovada pela Assembleia Nacional Venezuelana. Para quê? Para ir contra as organizações não governamentais. Aí Maria Corina Machado vai ter a nomeação que o presidente Lula tanto queria e não vai ter. Prêmio Nobel da Paz. Ele estava insistindo com isso e fez um monte de coisas. Até propôs resolver a Rússia com a Ucrânia através de uma cervejinha. Não prosperou. A Maria Corina Machado vai ser candidata ao Nobel da Paz. Então o presidente Lula está chegando tardiamente a uma manifestação que devia fazer há 17 dias atrás. E agora não tem nenhum efeito. Ficou sozinho com a Colômbia. E pior, o Maduro está criticando também o Brasil. Disse que o Brasil e a Colômbia não devem se imiscuir nas questões da Venezuela, que serão resolvidas pelos venezuelanos. Ou seja, Colômbia e Brasil, Petro e o Lula
ficaram totalmente isolados de todo mundo. A OEA vai fazer uma reunião extraordinária hoje à tarde, pedindo a mesma coisa. Eu espero que o Brasil não se abstenha dessa vez. Peraí, Zé, que eu já passo para você, que eu vi o Piperno discordando muito aqui da argumentação do Segré. Por quê, Piperno? Eu espero que o Brasil não vote por essa resolução, Brasil e Colômbia, porque alguém tem que negociar. Agora, se esses 22 países que ontem assinaram esse manifesto de apoio aí, enfim, à oposição, contrários à ditadura do Maduro, querem criar uma nova versão do Guaidó, paciência, aí o Maduro vai ficar ad eternum. Eu quero ouvir sua opinião sobre isso, Zé Maria, e também a do Segré, porque o Piperno ele tem insistido aqui nos últimos programas de que é importante que se tenha uma estratégia de negociação e que essa estratégia poderia ser derrubada se o presidente da República brasileiro chegasse com um posicionamento mais contundente, ou seja, aí acabariam-se todos os caminhos para uma negociação sobre a saída de Nicolás Maduro e a permissão, digamos assim, por parte dele para que tudo venha à tona, para que os resultados possam ser divulgados, já que ele está controlando toda a situação, como a gente vem acompanhando aqui desde o momento em que ele foi eleito. Você acha que esse é o caminho, Zé Maria? Pois é, essa fala do presidente Lula, ela é meio, assim, ambígua, né? Me lembra muito aquela história lá do Fernando Henrique, quando perguntado se ele já fumou maconha, ele fumou, mas não tragou. Pode ser aquela espécie de socialismo moreno que fala a jornalista Sinara, que ela aponta o Darcy Ribeiro como o primeiro socialista moreno do Brasil. Ou seja, para mim é tudo igual. Não há uma medida, uma régua de dizer onde é um comunismo, uma ditadura maior ou uma ditadura menor. Ou você tem todas as liberdades ou não tem todas as liberdades. É como, por exemplo, essa coisa lá que eles chamam de eleição e que eu não gosto, porque para mim a eleição não é contar os votos. Eleição não é só o voto. A eleição tem que ser precedida de condições de apresentar candidato, de partidos políticos sólidos, livres, direito de expressão. Depois tem a campanha eleitoral, o voto, a apuração do voto. E não basta apurar votos, tem que dar o posse ao vencedor e depois governar. E nada disso está acontecendo na Venezuela. O presidente Lula já não tem mais condições de mediar ou negociar isso aí, não. Já está fora da negociação. A proposta de novas eleições já foi descartada pelo Maduro e pela oposição. Eu acho que novas eleições com os mesmos sujeitos, isso é ridículo. O que poderia acontecer é uma forte pressão internacional, né? Aí não é negociar, é impor, né? Para que tenha novas eleições sem o Maduro e sem o atual, o que ganhou as eleições agora, que é a oposição. Aí seria uma nova condição, E isso não depende do Maduro, depende de quem apoia Maduro. Mas a posição do Brasil hoje, mesmo com essa fala nova do presidente Lula de que não está convencido da vitória do Maduro, mesmo com essa fala, a posição ainda é dúbia, ainda é incompreensível. O que você acha, Segré? Quando você não manifesta a sua posição, ninguém acredita na tua posição. E quando você muda de posição, pior ainda. Eu vou trazer dois aspectos que eu dei aula de uma matéria numa universidade privada de São Paulo, que era Estratégias e Técnicas de Negociação. E aí tem dois tipos de negociações. Uma se chama primal e outra se chama cognitiva. Na primal não existe negociação. Uma pessoa busca um efeito e a pessoa que tem um poder maior determina não. Então eu vou e falo, Evandro, eu queria aumento de salário. Evandro fala, não, pronto, não tem negociação. Não tem mais o que falar. A outra é a cognitiva, em que as pessoas tendem a entrar em um acordo dependendo das questões que estão sendo avaliadas nesse momento. E aí entra uma teoria muito interessante, que eu gosto muito, que chama a teoria do bolo. Quando dois filhos de um casal discutem porque um quer um bolo e outro fala que é maior, a melhor forma de resolver isso é um corta o bolo e outro escolhe o pedaço. Isso deveria ser feito nessa negociação com a Venezuela. Dar opções e dizer, Maduro, temos algumas opções aqui. Uma, você não pode ficar no governo. Fica muito claro, você fraudou. Isso deveria ser feito até pelos amigos. Eu sei que você fraudou, então vou te ajudar a sair dignamente daqui. Asilo político, anistia, o que for.
mas você tem que escolher. Estas são as opções. Então, o presidente Lula, junto com a Colômbia, manifesta dizendo: esse aqui é o bolo. Você escolhe qual dos 2 pedaços você quer. Isso é negociar. O governo do Brasil não está negociando e está ficando numa situação que é um vexame internacional. Eu falo com diplomacias de vários países. Ninguém está conforme com essa posição. E pior, vai ficar isolado, porque ninguém tem claro em que posição o governo brasileiro está. Piperno já estava discordando mais uma vez. Por quê? À vontade. Fale. Todos os países que se manifestaram até agora, eles fracassaram no momento Juan Guaidó. E nas outras várias tentativas de remover a ditadura. Mas todos, isso não é Guaidó. Todos. Isso aqui não é Guaidó. Isso, não é o Guaidó, mas assim, há muita similaridade com o que aconteceu lá. Ou seja, ele fraudou lá, então não vamos reconhecer. E naquele momento, mais de 50 países reconheceram o Guaidó presidente. Foram até além do que está acontecendo agora, inclusive o Brasil. O fato é que todos fracassaram, Maduro está rindo deles até hoje. Então, é necessário buscar um outro caminho. Uma coisa é o que o presidente fala publicamente. Outra coisa, obviamente, é o que está sendo negociado intramuros, até porque a gente já sabe. O ministro Celso Amorim, inclusive, anteontem, né, falou: olha, nós estamos sim mantendo contatos com o alto escalão da oposição venezuelana, mas não vou contar mais que isso. É óbvio que estão lá conversando. É muito provável também que eles estejam conversando com os setores das Forças Armadas. É lá a única possibilidade de reverter o jogo. Ou se continua tentando fazer esse trabalho de cooptação, ou o Maduro não vai sair, vai acontecer o que ocorreu 5 anos atrás, ele vai se perpetuar, porque não adianta pressãozinha da comunidade internacional. Ele está bem instalado e tem, inclusive, apoios aí de China, Rússia, dessas coisas todas. Não sai. Inclusive, a opositora Maria Corina Machado fez um apelo nesta sexta-feira dizendo o seguinte: para que se mantenha a luta e a força na véspera de um novo dia de mobilizações na Venezuela e no exterior, em repúdio à questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro, que considera fraudulenta. Gustavo Segredo. O que eu não entendi do Piperno, e eu estou de acordo com a tentativa. Tem que manter um canal de negociação. Mas esse assunto, não sei se eu entendi direto, Piperno. O governo brasileiro estaria falando com parte dissidentes das Forças Armadas da Venezuela, porque isso, para um amigo Maduro, não vai ser uma coisa muito simpática, não. E, além do mais, estaria fazendo uma conspiração para um golpe de Estado, porque o próprio presidente falou que era uma democracia, mesmo que relativa. E mesmo que não aceitasse o resultado, era um governo autoritário, mas não era uma ditadura. Então, como poderíamos explicar que o governo brasileiro, se isso que você menciona é fato, está conversando com as forças dissidentes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, sei lá, da Venezuela para destituir o Maduro? É isso? Essa seria a negociação? Eu diria para você, para buscar uma solução de transição. Há coisas que se falam em público e há outras coisas que se negociam em privado. E outra coisa, o endurecimento do regime, como a gente está testemunhando agora, vai levar a Venezuela, daqui a pouco, se não for feito nada, a uma situação de partido único, como já tem na Nicarágua, por exemplo, né? Por quê? Porque o regime realmente está se fechando cada vez mais. Então, é necessário, sim, buscar canais de diálogo com o regime e com outras forças, o que inclui os fardados.